No final da nossa primeira consulta, é bem provável que eu tenha te perguntado um pouco quais são as suas expectativas em relação à terapia, ou seja, em que esse espaço aqui, esse lugar pode ser útil para você nesse momento de sofrimento, de angústia, enfim, daquilo que te traz aqui. E é bem provável que a gente tenha chegado à conclusão de que um dos motivos, uma das utilidades, melhor dizendo, desse lugar aqui, ou do meu papel para você nesse momento, seja criar esse espaço em que você possa verbalizar, que você possa ter um espaço de fala, não é? Em que você desabafe. Né? Essa é uma primeira utilidade que tem um espaço de terapia. Mas a gente pode também pensar, e a gente precisa pensar no que mais esse espaço aqui pode te ajudar. E aí vem a ideia, então, se a gente está falando de um lugar que se põe como uma possibilidade de se melhorar, se fomentar a saúde mental, então tem esse primeiro aspecto, né, da terapia, da psicoterapia, que é trabalhar aquilo que te aflige, né, independente da causa que tenha te trazido até o consultório, né, seja uma ansiedade, pânico, fobia, depressão, alguma questão mais situacional da tua vida, algum processo de decisão, luto, relacionamentos, crises em geral, independente da situação que te traga aqui, a gente tem um primeiro olhar então em relação à saúde mental. E aí a gente fala em termos de qual seria a utilidade de um psicólogo, de um psicoterapeuta ou de uma terapia nesse momento. Em primeiro lugar, então, trabalhar a questão de sair da crise instalada, tal como ela está nesse momento na tua vida. Então a gente está falando de trabalhar a psicoeducação, entender o que é essa situação que eu estou vivendo agora, seja um transtorno, seja uma situação do meu dia a dia, em termos de fator protetivo, fator de risco, fator facilitador desse meu processo, fator dificultador, etc. Essa é a primeira utilidade de uma psicoterapia, de um psicoterapeuta nesse momento da tua vida. Mas a gente também, normalmente, quando fala sobre terapia, o que é a terapia, normalmente as pessoas dizem, é um espaço de autoconhecimento. Eu concordo, é um espaço de autoconhecimento, sem dúvida nenhuma. Possibilitar e melhorar, ampliar o nosso autoconhecimento, ele tem uma função estratégica de justamente entender que quanto maior o meu autoconhecimento, melhor o meu autodirecionamento. E o contrário também, infelizmente, é verdade. Quanto menos eu me conheço, que energias, que motivações estão tomando conta de mim nesse momento, mais difícil fica me direcionar para este ou para aquele lugar, que medida tomar, que decisão tomar na minha vida, independente do contexto que eu esteja vivenciando, como eu falei, né? Ansiedade, pânico, fobia, depressão, transtorno do pânico, transtorno de personalidade, alguma compulsão, relacionamento, seja o que for, né? Eu estou falando então de me posicionar, de me direcionar. Quanto menos eu me conheço, mais difícil fica essa segunda parte, né? Então, autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, melhorar o autoconhecimento é um dos objetivos de uma terapia. Mas eu diria que como eu já acenei um pouquinho anteriormente, não fica só no autoconhecimento, não é? Nos conhecermos é muito importante, mas é importante entender também que eu preciso fazer algo a partir disso, não é? Então, se eu estou num processo, todo processo tem início, meio e fim, eu preciso entender que o fim desse processo é alguma coisa. Então, aqui eu tenho que entender que há um processo de mudança em curso, nem que seja sair melhor do que como eu entrei. Então, esse é o primeiro aspecto da mudança, não é? Mas mudança também no sentido de que, às vezes, em terapia, a gente vai identificando que, apesar do transtorno, da dificuldade, do sofrimento que eu esteja vivenciando, ainda que não seja um transtorno psicológico, como eu já falei, ainda que seja um processo de decisão da vida, um processo de luto, ou um problema de relacionamento, enfim, seja qual for a situação, eu tenho a possibilidade de, modificando, entendendo o que está acontecendo dentro de mim, tem a possibilidade de provocar mudanças, no sentido de ir para um lugar melhor do que eu me encontro hoje. Então, eu concordo que terapia é autoconhecimento, mas é autoconhecimento / mudança. E quando a gente fala de mudança, tem um aspecto que eu gosto de mencionar sempre numa primeira consulta, que é entender o seguinte, que independente da situação que te traga até um consultório de psicologia, quanto mais você amplia o seu autoconhecimento, você vai percebendo que você vai identificando forças contraditórias, contrárias dentro de você. É o que eu costumo chamar de desalinhamento. Desalinhamento entre o quê? Entre determinadas crenças, valores, verdades, premissas que eu possa ter, que apontam numa direção, e às vezes a minha ação no mundo. Então eu acredito numa coisa, eu penso de uma forma, eu tenho isso como referência, como valor, mas ajo de maneira
contraditória ou contrária. Ou muitas vezes eu penso uma coisa, faço outra, falo outra, desejo outra. Esse desalinhamento, muitas vezes, se não é a causa daquilo que te traz a um consultório, é muitas vezes algo que amplifica, que amplia ainda mais o meu sofrimento e minha angústia. Então, em terapia é normal a gente identificar essas incoerências, essas discordâncias. E quando a gente fala, então, de mudança, a gente também está falando sobre realinhar essas referências, não é? Isso significa que às vezes eu posso identificar que uma verdade, uma premissa que eu tenha dentro de mim desde criança, ela se torna falsa ou disfuncional em um determinado momento da minha vida. Então, a minha ação, por ser discordante, eu preciso fazer um movimento. E nesse caso aqui, significa substituir determinadas crenças e premissas, não é? Ou verdades ou valores, para que sejam coerentes com o que eu faço, com o que eu quero, com o que eu desejo, com o que eu falo, não é? Ou acontece o mais comum, que muitas vezes a gente tem verdades, premissas, valores, né, sentidos que apontam numa direção, mas a minha ação é discordante, é incoerente. Então isso é o mais comum de acontecer. Eu preciso então modificar e treinar a permanência numa mudança de um determinado hábito. Não é? Por isso que eu enfatizo que terapia é autoconhecimento mais mudança. E essa mudança significa esse realinhamento. Sobre essa categoria de coisas que eu acabei de falar, né, sobre valores, premissas, crenças, basta a gente ter em mente que isso não é nada de outro mundo, não é nada apenas moral, apenas ético, apenas, sei lá. Não, às vezes são pequenas ou grandes regrinhas que a gente constrói na nossa cabeça em razão das nossas vivências. Vou te dar um exemplo. Num episódio depressivo, é comum que a gente reforce crenças autodepreciativas. O que é autodepreciativo? São crenças ou pensamentos que têm a ver com uma autoimagem negativa sobre mim mesmo. Então, por exemplo, o que quer que eu faça, eu tenho a ideia, a noção, a sensação de que vai dar errado. Ou então eu tenho uma sensação de que eu sou um impostor. Que aquilo que acontece de bom, até as minhas conquistas, foi fruto do acaso ou da sorte. Não é? Então isso é uma crença autodepreciativa. Uma crença de que eu poderia sintetizar em expressões como eu sou uma fraude, eu não faço nada perfeito, mais cedo ou mais tarde aquilo que eu faço vai se revelar como sendo errado, equivocado. Não é? Então é uma questão de tempo. E eu vivo uma vida que às vezes eu faço apostas no sentido contrário, eu ajo de maneira contrária a desafiar essa crença. Mas se eu, por alguma situação na minha vida, venho a deprimir de repente, eu aciono mais essas crenças. Muito bem. Em terapia eu posso então, trabalhando meu autoconhecimento, perceber que essas crenças estão ali. Às vezes implícitas, às vezes no automático, às vezes elas não são tão claras, tão evidentes. Mas eu identificando elas, eu preciso fazer uma escolha. Aí entra a segunda parte, a parte da mudança. Eu preciso modificar esse padrão de pensamentos, de crenças, de verdades que eu trago na minha vida. Então esse é só um exemplo para falar sobre o que vem a ser esse desalinhamento que a gente muitas vezes identifica em terapia, que produz o sintoma, que produz o transtorno, ou se não produz, se não é a causa dele, pelo menos amplifica, piora ainda mais o estado de coisas. Né? E a necessidade de mudar essas questões para que eu possa então viver uma vida um pouco mais alinhada. Por que isso é importante? Por que eu estou falando sobre isso? É porque esse desalinhamento ele tem a ver com um aspecto do ser, né, de quem nós somos, que é fundamental, que é a nossa identidade. Não é? São 3 perguntinhas básicas que a gente se faz na nossa vida, independente da situação que a gente vivencia, positiva ou negativa. Quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu estou indo? Não é? Então, apesar de tudo que eu estou vivenciando, o que mais dói é pensar que, por exemplo, esse episódio atual, seja ele depressivo, ansioso, seja uma compulsão, enfim, todas essas situações que normalmente trazem as pessoas ao consultório, como eu já falei um pouco, o que me dói mais é pensar, sentir essa desesperança, ter a impressão de que isso é um destino irremediável, algo que eu não vou conseguir fugir ou sair. E isso tem a ver com a construção de uma noção de eu que eu não gosto, né? Que eu estranho, que eu não me sinto bem, eu não quero ser isso. Mas às vezes a situação é tal que eu posso chegar a ter a impressão de que realmente não tem saída. Isso não é verdade, obviamente. Em terapia a gente vai identificando que forças são essas, que desalinhamentos são esses e vai provocando as mudanças. E aí a gente chega num aspecto muito importante também da terapia, que eu gosto de falar sempre numa primeira consulta e agora falando neste vídeo aqui, que de repente faz com que a gente até ganhe um tempo precioso que a gente tem numa primeira sessão ou nas
primeiras sessões, não é? Eu estou falando aqui que se a terapia ela se trata de um lugar, um espaço de fala, em que eu vá fomentar, desenvolver o meu autoconhecimento, né? Além de desenvolver aspectos importantes relacionados à minha crise, não é? Mas se eu pensar em termos de evitar recaídas, não é? Ou até mesmo mudar da condição atual para uma condição melhor, não é? Eu estou falando então em trabalhar o meu autoconhecimento. E se eu estou pressupondo que o autoconhecimento implica necessariamente também numa responsabilidade pelo que eu vou fazer, né, ou seja, em aspecto relacionado à mudança, a gente tem que entender que o ser humano ele tem como tendência natural evitar o desconforto. Então tudo aquilo que dá trabalho, normalmente a gente evita. A gente tende a escamotear da nossa consciência, ou seja, a gente finge que não vê, a gente simplesmente não encara. Bom, se eu estou falando para vocês que terapia além de trabalhar a psicoeducação, não é? do transtorno que eu posso estar sofrendo, também trabalhar esse meu autoconhecimento para melhorar meu autodirecionamento, para ter mais ganho de vida, de qualidade de vida, e seja evitando recaídas, seja voltando a me sentir mais com as rédeas da minha vida, né, nas minhas mãos, não é? Eu estou falando que existem mudanças que eu preciso provocar. Todo processo de mudança gera um desconforto, e todo desconforto é natural que o ser humano evite. Então, aqui entra um aspecto importante numa terapia, que eu gosto sempre de mencionar para as pessoas, que é normal que num processo de terapia, nem sempre eu vou sair da minha sessão melhor do que como eu cheguei. Às vezes eu posso sair mais mexido, às vezes eu posso sair um pouco mais reflexivo, e às vezes eu posso inclusive sair realmente até, de repente, mais angustiado do que como eu entrei. Mas a finalidade dessa angústia, dessa mexida que eu posso ter, ela é positiva, porque ela implica na conscientização de determinadas mudanças que eu preciso provocar, como eu venho falando desde o início do vídeo. Só que, como é natural do ser humano evitar isso, e às vezes são processos inconscientes, é muito normal acontecer uma coisa que eu vou falar para você agora, que é, na sessão seguinte, coincidentemente, depois de sair um pouco mais mexido, mais reflexivo, me vem uma dor de cabeça no dia da sessão, me vem uma preguiça de vir para a sessão, às vezes me vem, eu não gosto de algo que o Túlio falou, alguma reflexão, alguma provocação, de repente, algum questionamento, eu me sinto julgada pelo Túlio, ou julgado pelo Túlio, mas ao invés de eu, na próxima sessão, trazer esse conteúdo para a gente conversar, porque ele pode ser de extrema importância para eu modificar alguns automatismos nas minhas relações interpessoais, por exemplo, não, eu simplesmente abandono a terapia. E sem perceber, todas essas coisas, a dor de cabeça, preguiça, algum incômodo que eu tenha em relação ao meu terapeuta, elas podem servir para uma autossabotagem, para uma evitação do enfrentamento de determinadas situações. Portanto, elas tendem a evitar que eu mude aquilo que eu preciso mudar. Por isso que eu falo isso para as pessoas numa primeira sessão. Porque se isso acontecer com você, e é provável que aconteça, porque acontece com todo mundo em terapia, você não é novidade, você já sabe que isso pode acontecer. Então, eu preciso nessa hora lembrar desse vídeo aqui, eu posso ver esse vídeo que vai ficar sempre disponível para mim e simplesmente dizer para mim mesmo, eu sei que isso provavelmente iria acontecer, então eu preciso insistir no meu processo. É muito importante que tenha início, meio e fim. Por quê? Porque você, às vezes, esbarra em situações, em necessidades de mudanças que estão configuradas de maneira inconsciente, automática na minha mente e que eu nunca avancei de fato. Eu simplesmente, às vezes, vou para uma terapia, quando eu já passei por várias terapias, e esbarro justamente e interrompo minha terapia justamente quando eu chego no ponto em que eu preciso mudar algo, por exemplo. Isso acontece muito. E aí, ao invés de eu continuar avançando, eu muitas vezes abandono e simplesmente não dou continuidade a um processo. E aí, lá na frente, acabo repetindo aquilo que tem me levado à terapia. É lógico que eu sei que pode ser só uma dor de cabeça, pode ser só preguiça, pode ser que a química da relação entre você e seu terapeuta não funcionou tão bem, pode ser, é uma relação como outra qualquer. Eu só estou lançando aqui a ideia de que você precisa ter consciência de que esse tipo de coisa acontece, às vezes é um mecanismo de resistência, um mecanismo de defesa, para evitar determinados enfrentamentos que você vai precisar realizar. Então, só se permita ter essa dúvida, se isso realmente é uma preguiça, é uma dor de cabeça, é algum incômodo na relação com o teu terapeuta ou é algum mecanismo inconsciente de defesa contra determinados enfrentamentos que você precisa fazer na sua vida em relação a alguns aspectos que a gente identifica em terapia. Então,
Dito isto, a gente finaliza dizendo que já fica mais ou menos claro quais são as posturas, as atitudes é legal a gente adotar quando a gente inicia a terapia. E eu falo normalmente de duas coisas. A primeira delas, você já demonstrou quando veio buscar ajuda, que é a humildade, a mente aberta, se permitir uma alternativa entre as outras estratégias que eu já montei para tentar enfrentar aquela minha situação. Pode ser ajuda medicamentosa, pode ser religiosidade, pode ser amigos, pode ser lazer, mas eu decidi adotar essa outra estratégia, que é uma terapia. Então, essa postura significa ter flexibilidade, ter abertura, não é? A mente aberta para a possibilidade de entender de forma diferente a minha questão. Porque fica claro que a maneira como você tem feito, tem lidado com a tua situação, não tem sido suficiente. Então, é importante manter essa mente aberta, essa flexibilidade ao longo de todo o processo. E aí vem o segundo aspecto, a segunda premissa para a coisa funcionar, a segunda postura, atitude mental que você pode adotar, que é bem simples, mas ao mesmo tempo também desafiadora para algumas pessoas, que é duvidar, né? Questionar as suas próprias verdades. Então, eu sempre digo para as pessoas, quando você vier a partir da próxima sessão, dando continuidade à sua terapia, você, ao entrar pela porta do consultório, você deixa lá fora, temporariamente, as tuas verdades, as tuas certezas. Porque se você vier armado com todas elas para cá, se você vier para cá com muitas certezas e muitas verdades, você não vai se permitir abrir para o novo, para uma outra possibilidade de compreender. E veja, o papel do terapeuta é justamente te oferecer isso. O meu papel aqui não é dizer o certo e errado, o que é bom, o que não é para você. Essa é uma avaliação que você precisa fazer. O meu papel aqui como terapeuta é ampliar o leque de visão da tua consciência para que você veja todas as possibilidades envolvidas, todas as consequências envolvidas. E eu posso basear essa compreensão na teoria, na ciência psicológica, nas minhas próprias vivências como ser humano, nas minhas experiências como escuta clínica. Mas o meu papel é esse. É te dar as possibilidades. Agora, as escolhas são feitas por você. Mas se você vem com muitas certezas e muitas verdades, não, Túlio, eu tenho certeza que isso aconteceu por causa disso, tudo bem, é importante a gente ter certos critérios, certas balizas, né? Certas referências, todos nós as temos, né? Mas a gente precisa, se a gente quiser se abrir para o novo, a gente precisa estar aberto, então, a questionar temporariamente elas, ou simplesmente abrir mão delas, deixá-las lá fora, para que aqui dentro você se permita entender de forma diferente. Então, às vezes, é simplesmente colocar mas e se eu tiver errado, né? E se a maneira de pensar e de agir que eu estou tendo agora foi exatamente a mais equivocada que pode acontecer? E se eu me permitir fazer de determinada forma, qual a consequência? Então, se eu não tiver essas duas posturas de abertura, de flexibilidade, né, de suspensão desses apriorismos, a gente chama na psicologia suspensão dessas verdades, o nosso processo vai ter muito mais dificuldades, porque você vai estar ainda no automático que de repente pode estar inclusive produzindo aquele teu mal-estar, né? Independente da situação que tenha te trazido aqui. Pronto. Aí como é que funciona? Aí funciona, eu já devo ter te falado alguma coisa na primeira consulta, que normalmente eu falo para todo mundo, mas eu vou repetir aqui para ficar gravado para você retomar e tirar qualquer dúvida. Inclusive no site, em algum lugar, você vai ver também um resumo daquilo que eu combinei na primeira sessão, que é a dinâmica de como funciona. Então, o processo, normalmente ele inicia em sessões de frequência semanal, mas se a gente estabeleceu quinzenal, deve ter uma razão por isso. Normalmente ele inicia com uma frequência específica, que a gente combina já na primeira sessão. Como é que funciona? Naquele dia, todo mundo é horário fixo, então você tem o seu horário da sua terapia. Naquele dia, naquele horário, então, é o teu compromisso com a tua terapia, né? É o teu compromisso, o nosso compromisso junto, na nossa caminhada de reflexão, de trabalho, ok? De elaboração. Normalmente, o sistema ele envia mensagens de lembrete para você na sua sessão, só para garantir que você esteja lembrado da sua sessão e se faça presente. Então, ela ocorre na véspera através de e-mail, ela ocorre através de SMS no dia, ela ocorre através de WhatsApp. Então, tem todas as formas que é para você realmente não esquecer da sua sessão. A gente pede, isso é muito importante, que você confirme assim que puder. Se você vai poder vir, você confirme. Por quê? Porque eu trabalho com agenda fechada, então aquele horário
fica reservado para você. E se você não puder vir, isso me permite, quando você me avisa com antecedência, que eu remaneje minha agenda de maneira a encaixar alguém ou de, enfim, modificar o horário, né, puxar alguém para mais cedo ou descer alguém, enfim. Se você simplesmente ficasse simplesmente tácito, né, que aquele dia o horário é o teu horário, e eu chegasse aqui e ficasse te esperando e você não me avisasse, não tivesse esse combinado, eu ia ficar com tempo ocioso, né? Então isso acaba sendo um prejuízo e às vezes tem uma conotação de uma certa falta de compromisso, enfim. Tem várias questões que a gente pode conversar sobre isso, né, em outro momento. Mas o fato é que o combinado que a gente faz então é, o sistema manda as mensagens de lembrete, se a pessoa não responder nem o e-mail, nem o SMS, nem o WhatsApp automático, a dona Ida que trabalha com a gente, ou alguém que estiver no consultório, vai mandar uma mensagem pedindo para você confirmar com antecedência, e aí a gente espera que você confirme com antecedência de até, no máximo, 3 horas antes da sua sessão, para permitir justamente tempo hábil para que eu possa remanejar minha agenda se for o caso. Esse é o combinado. Em relação aos pagamentos, a gente normalmente combina na primeira sessão, acho que já saímos da nossa primeira consulta, né, definido isso, mas existe a possibilidade de ser pagamentos por sessão, existe a possibilidade de um pacote com descontos, enfim, cada caso é um caso. Na eventualidade de você esquecer ou de não realizar o pagamento, o sistema também envia automaticamente mensagens de lembrete e já envia normalmente link também para o pagamento. Pode ser por Pix, por cartão, como você achar melhor, ok? Bom, eu acho que era isso que eu tinha que falar hoje com você. A ideia desse vídeo, como eu falei, foi a gente ganhar tempo. Um tempo que de repente eu poderia gastar todos esses minutos aqui, um tempo precioso da sua consulta, da sua sessão. Então eu decidi fazer essa página, esse site aqui, de maneira que inclusive você tenha esse vídeo disponível a qualquer momento, sempre que for necessário, quiser repassar alguma coisa, não é? Então, daquilo que eu te expus hoje, né? Eu fico feliz, mais uma vez, eu fico feliz de poder te ajudar. Eu sei que eu posso te ajudar e a gente tem uma jornada para fazer que eu tenho certeza que vai te beneficiar bastante. Estamos juntos nessa jornada. Até a próxima.